A Unimed Erechim, por meio do Centro de Atenção Integral à Saúde da Gestante, dá início ao 11º ciclo de palestras do programa Atenção Integral à Saúde da Gestante, que será realizado de forma presencial. Os encontros, que começam no dia 24 de fevereiro, às 19 horas, se estendem ao longo de 7 sessões, abordando temas relevantes para o cuidado da gestante e também do bebê. Acompanhe. E hoje nós recebemos mais uma vez aqui na TV Erechim o Guilherme Paini, que é educador físico da medicina preventiva da Unimed Erechim, acompanhado do Dr. César Detoni, médico e diretor de educação da Unimed Erechim. E a nossa pauta de hoje é sobre o Programa Integral de Saúde da Gestante. Dr. César, bem-vindo mais uma vez para a gente falar desse tema que é extremamente importante, onde a gente dá abertura num ciclo de atividades que vão acontecer durante o ano. Bom, a gente agradece o espaço, de poder divulgar esse trabalho que o Serviço de Medicina Preventiva da Unimed desenvolve há 3 anos e que tem tido uma resposta surpreendente até para nós que a gente tinha grandes expectativas, mas elas foram superadas nesses 3 anos. Então, a gente acha que quanto mais a gente divulgar, a gente pode atingir um público maior, que é o nosso grande objetivo. Nós vamos começar o primeiro ciclo de palestras dentro de um programa de atenção integral à saúde da gestante e que faz parte de um programa mundial, que faz parte de um programa nacional e que faz parte também de um programa institucional, Sistema Unimed. O mundo todo hoje presta atenção para o grande problema dos desfechos desfavoráveis dentro da obstetrícia e depois dentro da neonatologia e dentro dos primeiros anos de vida. E a gente sabe que a natureza ela precisa ser respeitada e a gente precisa entendê-la para poder levar as coisas da melhor maneira possível. Então, o objetivo é evitar desfechos, e, obviamente, melhorar a qualidade da vida das pessoas, tanto das mães quanto dos pais e dos bebês que vão nascer. E a gente tem tentado fazer isso, começa a colher resultados, começa já a perceber números, embora a gente tenha um tempo pequeno e também um número ainda reduzido. A gente está atingindo até, talvez o ano passado, tenhamos chegado a quase 50% das gestantes do nossa carteira de clientes tenham sido participantes do nosso programa. Guilherme, esse ciclo ele vai se desenvolver já iniciando no próximo dia 24. Qual vai ser o tema da primeira palestra? Como a gente começa todo esse trabalho? Perfeito. Então, a primeira palestra é o Dr. César que ministra para a gente. O impacto do cuidado adequado com o bebê, da vida uterina aos primeiros anos, onde ele fala a importância, tudo que você faz e tudo que você não faz tem efeito para aquela gestação, e para as futuras que virão. Então, ele traz um pouquinho da realidade que às vezes é difícil da gente perceber, Então, acho que ele abre os nossos olhos quanto a isso. Em seguida, teremos no dia 3/2 a palestra com as nossas enfermeiras sobre primeiros socorros. Dia 10/3 teremos tipo de parto, com o nosso médico obstetra. Dia 17/3 teremos o aleitamento materno e fatores psicoafetivos com o nosso pediatra. Dia 24/3 teremos outro pediatra com perinatal e cuidados com recém-nascido. Dia 31/3, exercício físico e alimentação saudável na gestação, com o educador físico e nutri. E dia 7/4, nós teremos a finalização com saúde mental materna. Doutor César, o senhor abre esse ciclo de palestras aí falando de um tema bem importante. A mulher precisa se preparar para gestar um filho, porque muitas vezes é uma surpresa a gestação, outras planejam. Qual é a diferença desses 2 tipos de gestação? Não, nesse aspecto não há uma grande diferença.
O problema é o que cada um estava esperando, cada gestante estava esperando, quer dizer, havia ou não havia o desejo. Acho que a presença do desejo ou a ausência do desejo tem significado. A rejeição tem significado. Quer dizer, quando eu vou além do não desejo de engravidar e eu tenho rejeição, eu tenho impacto sobre isso. Isso não significa que seja uma desgraça, não é esse o aspecto. É aquela história. Eu gostaria, né, de quando eu descobrisse, quando a minha mãe engravidou, de que ela tinha me desejado. Eu tenho dúvidas, porque minha mãe teve 12 filhos em 20 anos. Então, talvez o desejo, nessas circunstâncias, não fosse a coisa mais importante, né? Mas a rejeição, ela obviamente sim tem reflexo sobre, e inclusive depois, quando o bebê nasce, e aí tu tem o bebê real, a relação que se estabelece mãe e bebê, ela vai ter desfechos, ela vai ter dificuldades, ela vai causar mais transtornos, mais problemas do que quando eu tenho um bebê desejado. Obviamente que sim. E isso não significa que é bom, é ruim, está certo ou está errado. Isso significa que é a realidade. E a gente tem que entender essa realidade. E na questão do preparar-se, hoje nós já estamos brincando com os nossos casais que fazem o curso, de que no futuro, talvez os filhos dele, ou talvez os nossos jovens hoje que ainda não estão pensando nisso, mas que daqui 3 ou 4 anos vão pensar, que a gente possa fazer o curso antes de engravidar. Porque a gente deveria sim preparar-se para engravidar. E aí eu tenho que começar isso no mínimo 1 ano antes. A saúde do pai, a saúde da mãe interferem na saúde genética do espermatozoide, dos gametas, interferem na saúde genética do óvulo que vai gerar esse novo ser. Então, tem muitas dessas mudanças epigenéticas, por exemplo, que podem ser geradas por comportamentos, por hábitos, por exposições a substâncias tóxicas, radiações, enfim, é uma infinidade de coisas que nós nos submetemos na vida diária, na relação com o meio ambiente, que vão interferir numa saúde maior ou numa saúde menor do próprio gameta, da própria composição genética. Então, hoje seria, não é necessário, né? Seria ideal, vamos dizer assim, de que os pais se preparassem para engravidar, ou seja, a gestação fosse uma coisa planejada e desejada e que houvesse essa consciência de que o que eu venho fazendo nos últimos meses vai interferir na saúde futura, na vida futura deste bebê e talvez de mais 2 gerações posteriores. Isso quer dizer que precisamos também ter uma atenção especial para o nosso peso, para o nosso corpo, a forma com que a gente se movimenta e leva os nossos dias, Guilherme. Perfeito, exatamente. As gestantes que elas já vêm para a gente com um treinamento, com atividade física, com uma alimentação saudável, uma rotina diferenciada, são as que menos têm complicações. E a gente já tem isso como prova, a gente já tem isso como um bom parâmetro, né, que reduz o trabalho de parto, reduz tempo de trabalho de parto, já tem um certo costume com a dor por conta do exercício físico. A gente consegue aproveitar mais os hormônios que são liberados durante a gestação, né, o próprio hormônio do crescimento. Então, é muito mais prático e é muito mais tranquilo de trabalhar com uma gestante que já é treinada, que já vem fazendo atividade física e que segue uma vida regrada. Esse é um dos módulos também que será trabalhado nesse curso de gestante, a importância da atividade física e da alimentação. E isso aí, que é o nutricionista e educador físico que vão falar um pouquinho sobre quais são as melhores escolhas que a gestante pode tomar ao longo da gestação. E temos algumas referências também ao pós-parto. Não entramos muito, mas temos algumas referências ao pós-parto também. Doutor César, como é que foi definido os temas para essa nova edição? São os mesmos da edição passada? Foram aperfeiçoados alguns, trazido outros profissionais? Os temas foram escolhidos quando a gente construiu essa proposta. Obviamente que a gente não inventou a roda. Talvez o que a gente tenha hoje de diferencial no nosso ciclo de palestras
é essa primeira palestra, que é uma palestra que tu não encontras isso em outros cursos, né? Que é falar do neurodesenvolvimento desde a vida intrauterina, e tu falar na questão da epigenética, né, da saúde genética melhor ou não tão boa, né, dos bebês. O que a gente tem que olhar, assim, é respeitar a natureza. Se você respeita a natureza, você tem os melhores resultados. Não é à toa que todo mundo hoje se preocupa com isso, não é o Brasil. O Brasil é o campeão mundial de partos cirúrgicos. E isso não traz benefício. Os números nossos são muito ruins, né? O que se sabe é que quando a gente respeita a natureza e faz as coisas direito, você reduz mortalidade materna, você reduz depressão pós-parto, você reduz mortalidade dos neonatos, você reduz prematuridade, você reduz internação em UTI. Ou seja, nós estamos começando em reduzir mortes, nós estamos reduzindo desfechos desfavoráveis e, obviamente, estamos reduzindo custos. Custos não só financeiros, mas custo emocional, custo social, né, de lidar depois com as coisas que se sucedem desses desfechos desfavoráveis. Não há outra maneira, por mais que se aperfeiçoe, né, as intervenções médicas, a natureza ela não existe para a intervenção, ela existe para tentar se virar sozinha. Bom, quando a natureza não evolui da forma normal, daquilo que se esperava, o desfecho não é muito... Então, sim, nós temos que ter as intervenções. Mas a ideia hoje é que se faça todo um planejamento e principalmente a difusão dos conhecimentos, né, para que as pessoas possam também ter as escolhas, ter os comportamentos mais adequados. É impossível que eu tenha um comportamento de uma determinada forma se eu nunca ouvi falar disso, se eu não sei qual é a importância disso. Então, o papel principal é esparramar conhecimento, né, para que a gente possa mudar comportamento e mudar atitude. O próprio Ministério da Saúde hoje tem, dentro do Sistema Único, um programa chamado PPA, que é o Projeto Parto Adequado. E aonde eles conseguiram implantar, e a gente tem vontade de chegar a isso, o problema é que a gente não gerencia todos os passos e todos os momentos dessa caminhada, então a gente ainda não consegue. Mas é o futuro e é o grande desafio que o Brasil se coloca hoje para fugir dessa posição incômoda, né, de excesso de intervenção na natureza do gestar, do gerar e do nascer. Pois é, doutor, o senhor falou aí na epigenética. Embora a palavra seja diferente, ela já vem sendo estudada há muitos anos e tem muitos estudos já que comprovam a função da epigenética no desenvolvimento aí. Por que às vezes uma criança, os pais são muito tranquilos, a família é muito tranquila e essa criança ela nasce com um temperamento totalmente avesso do pai, da mãe e até mesmo dos avós? O que se sabe hoje é que o ambiente, e isso é uma frase que eu não me sai da cabeça há vários anos, quando assistindo uma palestra num congresso de neurociência, alguém fez a seguinte afirmativa: ambiente modifica gene que modifica comportamento. Então, o ambiente ele é superior ao gene. Isto mesmo quando se desvendou e se codificou o genoma humano, que se esperava muitas soluções e tipificações genéticas para determinados grupos de doenças, que houvesse um programa genético para isso acontecer, se viu que cada um adoece com as suas próprias mudanças genéticas, que não há a incidência de doenças geneticamente definidas é muito pequena. Até naquelas onde a genética ela é determinante, tipo, por exemplo, se conhece o gene do câncer de mama, apenas 25%, tu vai dizer apenas, é um monte de gente que vai desenvolver. Se somente 25% das que têm o gene do câncer vão desenvolver o câncer, significa que há necessidade de outros fatores. Então, não é uma determinação genética.
Mesmo quando eu tenho mudanças epigenéticas, que são mudanças da expressão do gene, não há uma mudança da estrutura do gene, essa tendência pode ser transmitida por até 3 gerações. E então, quando eu cuido de uma gestação, quando eu cuido de um bebê, eu estou cuidando de mais 3 gerações. Eu estou preservando a saúde, a qualidade de vida de mais 3 gerações. Quando eu entrei há muitos anos na escola de pais, se dizia assim, quem educa uma criança, educa 3 gerações. E hoje eu consigo entender porque a ciência mostra o efeito que o ambiente tem, que o cuidado tem sobre a sua carga genética. O gene é sensível a fatores externos, químicos, físicos, biológicos, psicológicos, emocionais. Eles interferem e têm mudanças na química que ambienta o gene dentro da célula. E isso modifica a sua expressão, isso obviamente modifica a vida das pessoas. Então tem que se levar em consideração hoje que é importantíssimo o cuidado que a gente tem. Se você não quiser considerar ao ser como um todo, a sua carga genética. Eu tenho que cuidar do espermatozoide que um dia vai ser um novo ser humano, porque ele é apenas metade da carga genética, mas ele é importante. Sobre as doenças raras que a gente tem visto com tanta frequência em bebês ultimamente, isso tem alguma relação? A epigenética tem estudado também esse tema, ou por que tem ocorrido com tanta frequência? Tudo o que ocorrer com qualquer pessoa, o gene está envolvido. Sim. O gene está envolvido. Ou ele tem uma estrutura, uma alteração estrutural, né? E aí tu tem uma doença geneticamente estabelecida, que não é a maioria, são a minoria das doenças. E depois você tem o ambiente determinando que isso se agrave. Mesmo nas doenças geneticamente determinadas, muitas delas o cuidado e a estimulação adequada às vezes minimizam os impactos. Veja, por exemplo, o síndrome de Down e outras síndromes que a gente vê por aí. A gente vê pessoas desenvolvendo atividades, conseguindo executar trabalhos e etc. O que muda? Muda não é o grau de determinação genética da alteração. O que determina é como este ser humano é tratado desde o seu início, que tipo de estímulo ele recebe. Quanto mais estímulo, quanto mais ele for realmente amado de forma verdadeira na sua singularidade, na sua dificuldade, obviamente isso vai proporcionar que ele tenha um desenvolvimento melhor. Então, assim, o gene ele é um fator que predispõe para muitas doenças, né? Mas ele não é o determinante, mesmo nas doenças geneticamente definidas. Guilherme, para quem quer participar, fazer sua inscrição, aprender um pouquinho mais aí, antes de ter um filho ou já quem está programando isso? Perfeito. Então vocês podem buscar pelo serviço de medicina preventiva na Unimed, ou até mesmo fazer a inscrição pelo próprio site. Dentro do site da Unimed Erechim, nós temos uma aba da medicina preventiva, e dentro da aba da medicina preventiva nós temos a inscrição para o Atenção Integral à Saúde da Gestante, que é o nosso programa, onde a gente tem o ciclo de palestras. Para os beneficiários que possuem Unimed Erechim, temos todo um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, né? Educador físico, nutri, enfermeira, farmacêutico e psicólogo. E lembrando que se você tem o cartão Saúde Acesso Fácil, você também pode participar. E se você não é ainda cliente da Unimed, é o momento, de repente, de conhecer um pouquinho melhor esse trabalho todo desempenhado e também se tornar um cliente, ter todo esse suporte aí que a Unimed proporciona. Mas também as pessoas podem, que não tem plano de saúde, também fazer. Não é exclusivo do plano. Não é exclusivo do plano, faz parte de um programa social da Unimed, né? A Unimed tem essa questão da sua importância como entidade que deve interferir e ajudar a sociedade como um todo. Então, esse programa é um programa que a gente tem ele aberto para todas as pessoas que têm interesse. Ele não tem custo, ele é absolutamente gratuito, né? Então, todo mundo pode participar. Quem tem interesse, futuras mães,
mulheres que desejam engravidar, avós que desejam acompanhar melhor, de uma forma mais consciente, com um pouco mais de informação, acompanhar os seus netinhos, as suas filhas, enfim, está aberto para todo mundo. Apenas quem tem o plano vai ter outros serviços que podem ser incluídos aí, né? Como o acompanhamento educacional, nutricional, enfim, essas atividades, né, Guilherme? Isso aí. O ciclo de palestras ele é totalmente gratuito e aberto para a população em geral, tá? E esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar aí é para os beneficiários que possuem a Unimed Erechim. Muito obrigada por estar aqui hoje falando sobre esse tema, Guilherme. Dr. César, que a gente possa, aí, no decorrer do ano, trazer mais informações aí para orientar as mamães e as futuras mamães e as famílias, porque a gestação é um momento especial para toda a família. Então, a gente tem que cuidar e dar uma atenção especial. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.